Marcos 1:40, a história de um milagre, a história de uma cura de Jesus. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Ele disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Guarde bem isso. A ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. Amém. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, enfrentando dificuldades. Sexta-feira, queridos, eu recebi uma notícia muito triste, vinda de Maringá. Uma família da nossa igreja, a primeira igreja de Maringá, perdeu uma criança em um incêndio. O pai estava trabalhando ou está na China. A mãe saiu, a criança estava em casa com a babá e o bebê de 1 aninho morreram. Queria que a gente orasse por essa família. Eu recebi a foto, guardei, para que Deus console o coração deles diante desta dor tão profunda. Penso no pai do outro lado do mundo, certamente não vai conseguir chegar para se despedir do seu filho. A família da babá, crentes fiéis em Cristo, que sofrem. E nessas horas, nós, como um corpo, sofremos também e somos chamados para chorar. Sempre que você se deparar com sofrimento, tente falar quanto menos você puder. Sobretudo se você não tiver lágrimas. Jesus disse que nós deveríamos chorar com os que choram. Se não tem lágrimas, poucas palavras. Se não tem lágrimas, nenhuma palavra. Silêncio. Pai, nós oramos nesta manhã pedindo a iluminação do Teu Espírito, pedindo para que o Senhor fale conosco e o Teu Espírito nos console, nos conforte, nos ilumine, nos oriente. No mesmo instante, Senhor, que nós oramos por a família em Maringá enlutada, para que o Senhor alcance eles
Esse pai, ó Deus, que certamente está regressando ao Brasil, uma viagem tão longa, tão escura, tão pesada, que o Senhor esteja com ele, Senhor, conforte o seu coração. O consolo, nós queremos que o consolo do teu Espírito é mais forte do que a dor desta morte, Senhor. E o Senhor pode fazer isto, mostrando a ele, Senhor, o triunfo de Jesus Cristo sobre a morte. Pai Santo, tu podes todas as coisas, e nós oramos por eles, oramos pela nossa igreja, os irmãos que estão viajando, outros que estão doentes, outros que não puderam vir, Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre cada um deles, queira guardá-los, sustentá-los, livrá-los do mal. Nesta manhã, fale conosco. Nós precisamos muito de ti. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto, queridos, mostra uma grande necessidade de um homem. Mostra um homem também que se aproxima de Jesus sozinho. Nessa narrativa não tem ninguém com ele. Jesus também está sozinho. Esse texto vai mostrar também a resposta de Jesus à aproximação deste homem, a advertência que Jesus faz a ele e a resposta deste milagre extraordinário que Jesus realizou. O que esse texto fala sobre a necessidade dele? Fala de uma lepra. Aliás, o Evangelho de Lucas diz que esse homem era coberto de lepras, e Lucas era um médico. Uma doença sem cura no mundo antigo. É claro que existiam doenças graves, mas elas eram internas, escondidas. A lepra fazia com que uma pessoa não pudesse esconder, por mais que ela tentasse, e por não ter cura, não ter solução. Um leproso estava fadado a ter o seu corpo se desintegrando ao longo dos dias, dos meses e dos anos, aos poucos. A lepra era terrível porque ela é terrível, porque ela acaba uma coisa tão importante dentro de nós, que é a sensibilidade à dor. Um leproso é alguém que, a partir de então, nunca mais sentirá dor. Ele vai viver com uma espécie de uma anestesia permanente no seu corpo, que vai provocar demências, sobretudo nas extremidades do corpo, privando da sensibilidade que todos nós temos quando nos aproximamos do fogo, do contato prolongado com extremidades geladas. Houve um médico inglês que dedicou toda a sua vida, boa parte da sua vida, para cuidar de leprosos na Índia. O seu nome é Dr. Paul Prem. E se tornou uma autoridade mundial quando se fala no combate e na pesquisa para a cura da lepra. Ele era um cristão fervoroso, dedicado. Viveu na Índia por mais de 30 anos, o país dos leprosos. E há uma frase em um dos seus livros, e aliás, escrito em coautoria com um escritor americano conhecido aqui do Brasil, chamado Philip Yancey,
que me chamou muito a atenção quando li. Ele diz o seguinte: no mundo inteiro, a ciência médica gasta bilhões de dólares em pesquisas para tentar suprimir a dor do corpo humano. Eu gasto milhões em pesquisas para produzir dor novamente nas pessoas, porque a dor é uma dádiva de Deus para o corpo do ser humano. O drama do leproso não era apenas físico, mas era um drama social, emocional, espiritual, familiar. Abra sua Bíblia no terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 13. Versículo de número 45. Assim que se descobria a lepra. E quando se fala lepra na Bíblia, é um conjunto de 72 doenças de pele. Uma alergia, psoríase. A palavra lepra significa, no grego, escamas. A pele se descascando. Olha só, as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. A partir de então, andando com roupas rasgadas, sinal de luto. Flávio Joséfo, que era um historiador que viveu na época de Jesus, ele disse que os leprosos viviam em Jerusalém, os arredores de Israel, como mortos-vivos. E os seus cabelos deixados sem pentear, coisa terrível. Aqueles que têm, né? Com a mão sobre a boca, gritará ao andar na rua: impuro, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. Cadê a família? Os filhos? Os amigos? A comunidade? A sua habitação será fora do arraial, fora da cidade. Havia uma lei que um leproso não podia se aproximar 100 metros de uma pessoa. Flávio Joséfo disse que demorava 20 anos, em média, para que uma pessoa morresse em decorrência da lepra. A grande questão é que ninguém poderia fazer nada pelo leproso. Não havia cura. Não havia remédios. Não havia médicos. A lei bíblica dizia o que ele deveria vestir, como se vestir, aonde morar, como morar, mas não dava cura para ele. A lepra estava em todos os lugares, mas a cura não estava em lugar nenhum. É uma situação desesperadora. Agora você não pode perder de vista de que a morte e o pecado entraram no mundo como herança da rebelião dos nossos pais, Adão e Eva. Os profetas de Israel, a Bíblia Sagrada, quando falam de nós, eles pintam um quadro da humanidade
de alguém completamente insensível. Os nossos olhos estão doentes. Nós deixamos de enxergar a glória de Deus. Os nossos ouvidos estão surdos para ouvir a voz de Deus. A nossa mente está poluída pelo pecado, a nossa imaginação é pervertida, a nossa mão completamente incapaz de fazer o bem, os nossos pés estão sempre aptos e ávidos para correr a fazer o mal. Nós somos doentes. Isaías começa o seu livro dizendo isto: a humanidade está doente. Está insensível, ela não conhece a Deus, ela não conhece o seu Criador. Entretanto, o grande médico, Jesus Cristo, veio ao mundo para curar todos nós da nossa grande doença chamada pecado. O texto diz que ele se aproximou de Jesus. Ele superou as dificuldades, queridos, externas e pessoais. As externas eu não quero nem falar. Mas as dificuldades pessoais que todos nós temos de nos aproximarmos de Jesus. Nós criamos resistências dentro de nós. Será que ele vai me aceitar? Ou será que ele vai jogar uma pedra em mim? Porque era assim que uma pessoa sã, ao se aproximar ou ser indagada por um leproso, reagia. Se um leproso se aproximasse de alguém são em Israel, ele pegava uma pedra e expulsava. Era o medo do contágio. Todos nós temos algumas dificuldades, algumas resistências produzidas pelo pecado de nos aproximarmos do grande médico que detém a cura em si. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40, Jesus Cristo diz o seguinte: vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês preferem ir a outros lugares. Vocês preferem procurar outras pessoas. Vocês estão em busca de outras atividades na tentativa de curar a doença que há dentro de vocês. E no capítulo 6 deste mesmo evangelho, o Evangelho de João, Jesus Cristo diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançá-lo fora. Por um lado, não queremos ir pelas resistências. Acreditamos que ele é sofisticado demais para lidar com leprosos, com doentes como nós. Ou acreditamos de que ele já nos rejeitou devido ao prolongado estado de sofrimento em que nós estamos. Ou acreditamos que nós pecamos demais, fomos longe demais dos nossos pecados, que ele é incapaz de nos perdoar. Mas ele continua dizendo: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Você já se aproximou de Jesus hoje? Você já se aproximou de Jesus hoje? Eu não estou perguntando se você já se aproximou da igreja. Embora seja muito importante se aproximar da igreja, nós precisamos se aproximar da igreja, dos irmãos, que nos ajudem a olhar para Jesus. Mas eu pergunto a você, você já se aproximou de Jesus hoje?
E olha como que ele se aproxima. Ele se aproxima de Jesus pedindo, orando, de joelhos. O Evangelho de Mateus diz que ele adorou a Jesus. Já o Evangelho de Lucas, contando a mesma história, diz que ele colocou o seu rosto no chão, enquanto Marcos diz que de joelhos ele pediu a Jesus. Você já fez isso alguma vez? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos diante de Cristo? Qual foi a última vez que você já colocou o seu rosto no chão e disse: Senhor, eu preciso de Ti desesperadamente. Eu preciso de que o Senhor solucione os meus problemas familiares. Eu preciso que o Senhor faça algo pelo meu casamento. Que o Senhor faça algo pelos meus filhos. Que o Senhor cure a minha família. Que o Senhor transforme a realidade nossa financeira e espiritual. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor me mude. Qual foi a última vez que você fez isto? Ele adora. Ele se prostra diante de Cristo. E ele mostra com o seu ato de que ele não precisa apenas de uma cura. Mas ao adorar Jesus, o que ele precisa mais do que tudo é de Jesus Cristo. Mais do que aquilo que Jesus Cristo tem para dar a ele. Adorar. O que é adorar? É se encantar com o objeto da nossa adoração. É exultar diante dele. É engrandecê-lo. É ficar maravilhado com quem ele é. Aquele leproso caindo aos pedaços, com o corpo todo desfigurado. Olha para Jesus Cristo. E certamente ele disse: o Senhor é o Messias de Israel. O Senhor é aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, que é a semente da mulher, que viria ao mundo para esmagar a cabeça da serpente. O Senhor é o profeta que foi profetizado por Moisés. O Senhor é o rei maior do que Davi e Salomão. O Senhor é o sacerdote maior do que Arão. O Senhor é aquele que nós estamos aguardando há tanto tempo. Eu estou diante do Senhor e isto basta para mim. Adorar. Eu tenho certeza de que um dos insucessos da nossa vida cristã, queridos, é que a gente não sabe mais adorar. Por que que a oração é tão tediosa? Que nós acreditamos que orar é só pedir coisas para Deus. Bom dia, Senhor. Olha aqui, hoje eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me guarde, guarde os meus filhos, dê um trampo legal para mim, faça eu voltar para casa em paz, abençoe os caras lá em Brasília, abençoe a economia, me ajuda a vender, me ajuda a ganhar. Amém. Não. Adorar. Rei das nações. Mas para adorar aqui, nós precisamos conhecê-lo. Os atributos dele, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, quem ele é. Nós adoramos pelo que ele é.
nós damos graças pelas coisas que Ele faz. Nós não adoramos por aquilo que Ele faz apenas, mas por aquilo que Ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E veio aqui, viveu entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Agora a sua oração é extraordinária aqui. Ele reconhece a soberania de Deus, ao mesmo tempo que exalta o poder de Deus. Se tu queres, se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser. Ele sabe que Deus tem um propósito para cada situação das nossas vidas, até mesmo na dor. Difícil entender isto, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele reconhece a soberania. Se o Senhor não quiser, Ele não vai fazer. Não adianta fazer campanha de 7 dias, 7 não sei o quê, Ele não vai fazer. Tá bom? Quem é Deus é Ele. Não é você, não sou eu, não é a igreja. É um Deus que não muda. Imutável. Nós não somos feiticeiros, queridos. Que organizamos as coisas na igreja para tentar dobrar a vontade de Deus. Vamos aqui fazer uma oração forte lá. Ele vai ter... Não, isso aí é paganismo. Cristianismo não. Cristianismo é outra coisa. É o que Jesus fez lá no Getsemane. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esse leproso tem uma teologia avançadíssima. Talvez lá no isolamento dele, ele entendeu a soberania de Deus. E é essa dinâmica que nós precisamos entender. Foi isso que Paulo entendeu. É errado orar? Não, não. Quando nós, diante das situações difíceis que nós enfrentamos, nós precisamos orar. Se diante da situação mais dramática, se a gente não orar, eu não sei o que vai acontecer conosco. Paulo tinha um espinho na carne. Doía. Já brincou no mato, né? O espinho entrava no pé. Dói. Chegava em casa e minha mãe ia lavar com escova e sabão. Fizer uma coisa dessa com Thomas hoje. Ele cai. Aí ele foi orar. Senhor, tire esse espinho de mim. Quantas vezes ele orou? 3 vezes. Aí Deus falou com ele assim: a minha graça te basta. Bom, tem um espinho aí, Paulo. Mas é pro teu bem. E eu vou te dar uma graça tão grande para você suportar esse espinho. Que vai fazer com que você acorde todas as manhãs. E vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam o seguinte: o que que ele tem? Que ele sofre tanto, mas ele não desanima.
O sofrimento, a carga que leva é tão grande que já deveria ter morrido, já deveria ter abandonado a fé, já deveria ter abandonado tudo, mas ele está de pé e todos os dias ele glorifica a Deus. Por quê? Por causa da graça. Mas espinho continua, Paulo, porque eu quero que continue, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou forte, fraco, aí é que eu sou forte. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Pode. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada, não há limites para o teu poder. Se o Senhor quiser fazer. Qual foi a resposta de Jesus, queridos? 41. Jesus profundamente compadecido. Jesus não é um Deus imóvel, apático. Profundamente compadecido. Essa palavra aqui é usada somente para Jesus, compadecido. Somente ele tem esse sentimento. É olhar a miséria e ser tocado nela, por ela, de uma forma tão profunda, que ela mexe dentro de você. A nossa redenção vem de um Deus que sente as nossas dores. O teu sofrimento produz compaixão em Deus. É isso que o texto está dizendo. Profundamente compadecido. Ele não ficou indiferente. E o que ele fez? Ele se envolveu com o leproso. Tocou nele. Se alguém não podia chegar 100 metros, o que Jesus faz? Toca. Abraça. Jesus se torna impuro? Não. A pureza de Jesus é transmitida para o impuro, do leproso, mostrando o quanto ele está envolvido conosco. E a cura dele é eficaz, porque no versículo 42 diz, no mesmo instante, ele não precisou ir ao centro médico de Jerusalém fazer exames, ele foi restaurado no mesmo instante. Porque quando Deus faz, é instantâneo. Agora, Jesus faz uma advertência para ele. E Jesus diz para esse homem, não conte para ninguém. E Jesus diz isso severamente. É o que o texto diz, né? Severamente. Versículo de número 42. 43. Severamente. Essa palavra severo aqui é de alguém que está bravo. Eu percebi que a minha mãe estava brava comigo quando as narinas dela... Ela falava assim, as narinas... Ela falava, agora o negócio está feio. Quando me chamava pelo nome inteiro, assim... E o sobrenome. Oh, meu Deus, agora, hoje chamo Samu. A palavra severo aqui é uma palavra grega que diz sobre os cavalos quando estão ofegantes. É este o sentimento de Jesus. Proibiu severamente
com emoções fortes de que aquele homem não contasse para ninguém o que Jesus tinha feito com ele. Mas que ele fosse a um sacerdote, se mostrasse a ele, depois fosse a Jerusalém, oferecesse no templo uma oferta de gratidão, de ações de graças a Deus, para servir de testemunho. E aí nós entramos em parafuso. Jesus faz um milagre que é um dos sinais que os profetas diziam de que quando o Messias viesse ao mundo, ele iria curar leprosos. E quando ele faz, ele proíbe as pessoas de falar. Mas uma das coisas extraordinárias do discipulado, queridos, é que nós precisamos obedecer a Deus, mesmo quando não faz sentido algum obedecê-lo. Será que o homem obedeceu? Será que nós obedecemos? Olha o que ele fez. Mas ele, tendo saído, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não poder Jesus entrar mais nas cidades. O melhor dele nós vimos, ele se aproximou de Jesus, ele adorou, ele reconheceu a soberania, e nós estamos conhecendo o pior dele aqui agora, a desobediência ao Senhor Jesus. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para dentro de mim e vejo, eu já recebi tanto de Deus e sou incapaz de ser fiel a Ele. Ser capaz de obedecê-lo corretamente. Um exemplo. Para este homem, Jesus deu a proibição dele não falar nada. Por quê? Porque Jesus não queria ser conhecido como o mestre curador. As pessoas iriam até Jesus só para serem curadas. Ele não queria isso, e ele não quer isso até hoje. Mas hoje, ele deu uma ordem para a igreja, para que a igreja fale. Para este homem, ele deveria ficar em silêncio. E ele falou: nós recebemos a ordem de falar, e o que nós fazemos? Ficamos calados. Como nós temos dificuldades de obedecer ao Senhor Jesus. E qual foi o resultado disso tudo? Aqui está o cerne da mensagem. Queria que você observasse aqui agora, com muita atenção. O leproso não podia entrar na cidade. Não podia. Sempre fora das cidades. Agora, quem é que não pode entrar na cidade? Jesus. Jesus troca de lugar com o leproso. Há uma troca de lugar por causa da desobediência de um homem. O pecado entra no mundo. Agora, aqui, por causa da desobediência desse leproso, o Filho de Deus precisa se isolar e viver isolado. Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio ao mundo para nos substituir. Para ir ao nosso lugar. Se lá no Jardim do Éden houve um casal que tentaram tomar o lugar de Deus, aqui na Galileia,
O Deus encarnado vem e se coloca no nosso lugar. Nós é que deveríamos ser banidos da cidade, por causa dos nossos pecados. Entretanto, é Jesus quem é banido por nós. Nós deveríamos viver isolados por causa dos nossos pecados. Entretanto, é Jesus quem vive isolado nos lugares desérticos por causa de nós, queridos. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21 que ele nunca conheceu pecado, mas Deus fez pecado nele por nós, para que nós fôssemos transformados em justiça de Deus. É essa a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca conheceu o pecado, ele nunca desobedeceu a uma ordem, ele nunca transgrediu um mandamento. Entretanto, ele veio ao mundo e experimentou as consequências e a punição do pecado, para que nós pudéssemos sermos reintegrados à sociedade, à família, ao povo de Deus, não mais como leprosos, que estão desfigurados, caindo aos pedaços, mas como ex-leprosos, e vamos ao templo dar graças, e que isto sirva de testemunho daquilo que Jesus fez por nós. É essa a mensagem. Todos nós fomos curados. Você já foi curado da sua doença? Você já se aproximou de Jesus Cristo e confessou a Ele que você precisa dEle? De que sem Ele não há salvação para a sua vida? De que a sua vida está se desintegrando aos poucos sem Ele? Se você não fez, faça-o urgentemente. Esta é a mensagem. O Evangelho de Jesus. Para nos colocar de novo na cidade, ele teve que ir lá para fora. É isto. 3 anos depois, Jesus será crucificado dentro de Jerusalém? Não. Fora dos muros da cidade. E quando ele é crucificado, os amigos estão perto dele? Não. Ele está sozinho. E quando ele é crucificado, o seu pai, que sempre esteve perto dele, estará perto dele também? Não. Ele grita dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Sozinho. Para nos trazer para perto da família dele. E você possa ir hoje embora para sua casa pensando nisso. No quanto Deus se deu por você, no quanto Ele te ama, no quanto Ele te quer. Amém? Chamar as nossas crianças, vamos orar. Nós vamos participar da ceia. Pai querido, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, purifique a nossa mente, para que a gente contemple, Senhor, a Tua glória. Contemple, Senhor, as Tuas maravilhas. Abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Faça-nos enxergar quem nós somos, quem Tu és. E isto basta. Faça isso para a Tua glória e louvor. Eu peço em nome de